Dona Teresa e suas plantinhas, como se isso fosse útil para alguém. A voz do meu genro, Ricardo, cortou o barulho do almoço de domingo como uma faca cega. Meu nome é Teresa, tenho 68 anos, sou viúva e mal sabiam eles o valor que realmente brotava daquela terra. O riso que veio depois foi o tipo de som que murcha a alma da gente. Primeiro, uma risadinha contida da minha sobrinha. Depois, uma gargalhada forçada do meu cunhado. E logo todos na mesa acompanhavam, como se Ricardo tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Todos, menos Cíntia, minha filha. Ela olhou para o marido com um misto de reprovação e cansaço, mas não disse uma palavra. O silêncio dela, naquele momento, doeu mais do que a zombaria de todos eles juntos. Eu continuei ali, de pé, com meu regador verde na mão, sentindo o peso dos olhares e o cheiro da terra molhada das minhas orquídeas se misturando com o cheiro da carne assada que eu mesma tinha passado a manhã inteira preparando para eles. Aquele almoço era para ser uma celebração. Meu neto mais novo, o pequeno Léo, tinha ganhado uma medalha na sua primeira competição de natação. A casa estava cheia, como eu gostava. O barulho das crianças correndo pelo quintal, a conversa alta dos adultos na varanda, o tilintar dos talheres nos pratos. Era o retrato de uma família feliz, ou pelo menos o retrato que a gente se esforça para pendurar na parede. Eu tinha feito a comida preferida de cada um. A maionese com maçã para Cíntia, a farofa bem amanteigada para o meu cunhado e o pudim de leite lisinho, que era o favorito de Ricardo. Sim, até para ele, que parecia sentir um prazer especial em me alfinetar, eu dedicava meu tempo e meu afeto na cozinha. A gente conquista as pessoas pelo estômago, minha falecida mãe costumava dizer. Mas com Ricardo, parecia que nenhum tempero era suficiente para adoçar o seu jeito. Ele era um homem que media o valor das coisas e das pessoas pelo dinheiro que tinham no bolso ou pelo status que podiam exibir. E eu, uma viúva aposentada que passava os dias cuidando de flores, era um alvo fácil demais para a sua arrogância. Eu estava no meu cantinho preferido do quintal, conferindo a umidade da minha Cattleya walkeriana, uma orquídea teimosa que exigia atenção de mãe. O sol da tarde batia nas folhas, criando um brilho que me trazia paz. Foi quando ouvi a pergunta do meu cunhado sobre os planos de Ricardo para expandir a sua pequena empresa de consultoria. A resposta dele veio alta, cheia de si, listando os investimentos que pretendia fazer, os clientes importantes que queria impressionar. Foi no meio dessa conversa que ele me viu. Seus olhos passaram por mim, pelo meu vestido florido simples, pelo regador na minha mão, e um sorriso de desdém se formou em seu rosto. E então veio a frase: Dona Teresa e suas plantinhas, como se isso fosse útil para alguém. A humilhação foi instantânea, um calor que subiu pelo meu pescoço e esquentou minhas orelhas. O riso que se seguiu foi como sal na ferida. Eles riram porque era mais fácil do que confrontar o dono da festa, o homem que pagava a rodada de cerveja. Eu olhei para as minhas orquídeas, para a delicadeza das pétalas, para a força silenciosa com que elas cresciam, e respirei fundo. Engoli o choro e a raiva. Minhas mãos tremeram um pouco, mas mantive a postura. Com a maior calma do mundo, coloquei o regador no chão, sequei as mãos no avental e caminhei de volta para dentro de casa. Peguei meu caderninho de capa de couro, aquele que sempre ficava na gaveta do aparador, e uma caneta. Voltei para a varanda, sentei-me numa cadeira um pouco afastada do grupo e, enquanto eles continuavam a conversa, agora sobre futebol, anotei a data, a frase exata de Ricardo e o valor do pudim que ele comia com tanto gosto. Era um hábito antigo, anotar as coisas. Não por rancor, mas por clareza. E naquele dia, eu senti que precisaria de muita clareza. A tarde se arrastou. Eu servi o café, cortei mais uma fatia de bolo para quem quis, lavei a louça enquanto ouvia as conversas diminuindo à medida que o sol se punha. Ricardo e Cíntia foram os últimos a ir embora. Na despedida, ele me deu um abraço frouxo e disse no meu ouvido: Não fica brava, sogrinha, era só brincadeira. Eu apenas sorri, um sorriso que não chegou aos meus olhos, e disse: Claro, meu filho, voltem com cuidado. Quando o portão se fechou e o som do carro deles desapareceu na rua, a casa ficou em silêncio. Um silêncio enorme, pesado. Foi só então que eu me permiti sentir.
A tristeza não veio como uma enxurrada, mas como uma garoa fina e persistente. Eu não chorei. Em vez disso, uma força diferente começou a brotar dentro de mim. Uma determinação fria e cortante. Por anos, eu tinha sido a Dona Teresa boazinha. A mãe que ajuda, a sogra que serve, a avó que cuida. Por anos, eu tinha aceitado as brincadeiras e os comentários como parte do pacote de ter a família por perto. Mas naquela tarde, algo mudou. A palavra inútil ficou ecoando na minha cabeça. Inútil. Meu trabalho, minha paixão, meu refúgio. Aquilo que me dava alegria e propósito todos os dias desde que meu Afonso se foi. Naquela noite, não consegui dormir direito. Fiquei virando na cama, pensando em tudo. Levantei de madrugada e fui até a minha pequena estufa nos fundos do quintal. Acendi a luz fraca e o lugar se revelou. Para qualquer um, era só um monte de vasos com folhas e raízes. Mas para mim, era um tesouro. Ali estava o resultado de décadas de estudo, de paciência, de dedicação. Eu não era apenas uma senhora que gostava de plantas. Eu era uma orquidófila especialista. Eu participava de fóruns internacionais online, trocava mudas raras com colecionadores do Japão e da Alemanha, criava meus próprios híbridos. Meu hobby era uma ciência e uma arte. Abri o meu caderninho novamente, sob a luz amarelada da estufa. Ele não continha apenas anotações sobre as finanças da casa. Ele era um registro meticuloso. Cada página tinha a foto de uma orquídea, sua linhagem genética, suas necessidades de luz e água e, o mais importante, seu valor de mercado. Eu folheei as páginas, passando por nomes como Paphiopedilum rothschildianum, que valia mais do que a televisão de tela grande que Ricardo tinha na sala, ou a Phalaenopsis gigantea, uma matriz que poderia render milhares de reais em mudas. E então, eu parei na última página, onde estava a foto da minha criação mais recente e valiosa. Um híbrido que eu tinha desenvolvido ao longo de 7 anos, com uma cor única, um azul profundo quase negro, que eu batizei de Saudade do Afonso. Um colecionador da Suíça já tinha me oferecido por ela um valor que pagaria a entrada de um bom apartamento. Uma oferta que eu recusei, por apego emocional. Mas agora as coisas eram diferentes. Ricardo, com sua mania de grandeza e seus gastos irresponsáveis, vivia numa corda bamba financeira. Eu sabia disso pelas entrelinhas das conversas de Cíntia, pelas suas preocupações veladas. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele viria até mim. Ele sempre vinha, pedindo uma ajudinha para fechar as contas do mês. E quando esse dia chegasse, ele não encontraria a Dona Teresa e suas plantinhas inúteis. Ele encontraria Teresa, a mulher que conhece o valor de cada raiz que cultiva. Olhei para a orquídea, saudade do Afonso, suas pétalas aveludadas brilhando sob a luz. A decisão estava tomada. Não seria uma vingança, seria uma lição. Uma lição sobre utilidade, sobre respeito e sobre o poder silencioso que floresce nos lugares mais inesperados. A natureza tem seu próprio tempo para tudo, e a minha paciência, meu caro genro, era a terra mais fértil de todas. A segunda-feira amanheceu cinzenta, mas dentro de mim havia uma claridade que eu não sentia há muito tempo. A humilhação do dia anterior tinha se transformado em combustível durante a noite. Levantei antes do sol, com o corpo ainda cansado, mas a mente afiada como uma tesoura de poda recém-amolada. O cheiro do café coado na hora se espalhou pela casa silenciosa, um aroma que sempre me trouxe conforto, mas que naquela manhã parecia o cheiro de um novo começo. Em vez de ligar o rádio para ouvir as notícias, como eu fazia todos os dias, sentei-me à mesa da cozinha com meus cadernos. Não só aquele de capa de couro, mas todos eles, os diários de cultivo, os registros de floração, as fichas de cada uma das minhas 273 orquídeas. Eu precisava fazer um inventário, não das minhas plantas, mas do meu valor. Por muito tempo, eu deixei que os outros o definissem por mim. Agora, eu mesma faria as contas. Passei a manhã inteira mergulhada em anotações. Para quem olhasse de fora, eu era apenas uma senhora revirando papéis velhos. Mas ali, naquelas páginas amareladas, estava a história de uma vida de dedicação. Cada anotação sobre um novo adubo,
cada data de replantio, cada pequena vitória contra uma praga teimosa. Era a prova de que o meu trabalho nunca foi inútil. Era um trabalho de cientista, de artista, de guardiã. No meio da manhã, tomei uma decisão. Peguei o telefone e disquei um número que sabia de cor. Do outro lado da linha, uma voz jovem e enérgica atendeu. Dona Teresa, que surpresa boa! Aconteceu alguma coisa com a Laélia purpurata que te mandei? Era Hélio, um jovem botânico que conheci numa exposição há 5 anos. Ele era um doutor, um estudioso, mas me tratava como uma mestra, sempre ávido por aprender os segredos que, segundo ele, não se aprendiam nos livros. Está ótima, Hélio, mais bonita a cada dia, respondi sorrindo. Mas te ligo por outro motivo. Preciso de uma avaliação de mercado, a mais atualizada possível. Quanto você acha que um colecionador europeu pagaria por um exemplar perfeito da Saudade do Afonso? Houve um silêncio do outro lado. Eu podia imaginá-lo ajeitando os óculos, surpreso. Dona Teresa, a senhora está pensando em vender? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Ainda não sei. Por enquanto, só quero saber o preço da minha paz de espírito, eu disse. Ele riu, compreendendo que havia algo mais na minha pergunta. Prometeu consultar seus contatos internacionais e me retornar até o fim do dia. Aquela ligação foi o primeiro passo. Eu não estava mais sozinha com meus pensamentos. Eu estava acionando minha rede. Uma rede que Ricardo nem sonhava que eu tinha. Depois de desligar, senti uma onda de energia. Caminhei até a estufa, meu santuário. A luz do sol fraco passava pelo telhado translúcido, criando um ambiente quase mágico. Ali dentro, o ar era outro, úmido e perfumado. Cada planta tinha uma história. Olhei para a pequena Sophronitis coccinea, de um vermelho vibrante, a primeira orquídea que Afonso me deu, no nosso primeiro aniversário de casamento. Ela era pequena, mas resistente, como o nosso amor tinha sido. Mais adiante, a majestosa Vanda coerulea, com suas flores de um azul celeste que eu salvei de uma liquidação quase morta e que hoje era a rainha da estufa. Cuidar dela me ensinou que até o que parece perdido pode florescer de novo com paciência e cuidado. E então, no seu lugar de honra, estava a Saudade do Afonso. Suas pétalas de um azul escuro aveludado pareciam guardar todos os segredos da noite. Criá-la foi a minha forma de conversar com meu falecido marido, de transformar a dor da perda em algo de uma beleza avassaladora. Olhando para ela, eu não via apenas uma flor. Eu via 7 anos de tentativas e erros, de estudo, de esperança. Eu via o meu legado. Ricardo via plantinhas. A diferença entre o que ele via e o que era real era um abismo tão fundo que eu não tinha mais a intenção de tentar explicar. Eu iria mostrar. No fim da tarde, Hélio me ligou de volta. A voz dele estava diferente, cheia de uma excitação quase reverente. Teresa, eu falei com 2 colecionadores, um na Bélgica e outro na Suíça. Mandei as fotos do último florescimento que a senhora me enviou. Eles estão boquiabertos. A oferta mais conservadora, para não criar falsas expectativas, seria de R$80 mil pela planta matriz. R$80 mil. Eu repeti o número em voz baixa. Era mais do que Ricardo ganhava em um ano inteiro de trabalho, com todo o seu terno engomado e sua pasta de executivo. E isso, Teresa, continuou Hélio, é pela planta principal. Se a senhora registrar o híbrido e vender as mudas de laboratório, estamos falando de um negócio que pode render centenas de milhares ao longo dos anos. A Saudade do Afonso não é só uma orquídea, é uma obra de arte genética, é um patrimônio. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas, mas não de fraqueza. Era a trepidação da força represada, finalmente encontrando uma fresta para sair. A palavra patrimônio ecoava em minha mente, substituindo o veneno da palavra inútil. Eu caminhei pela casa, olhando para os móveis antigos, para as fotografias na parede, para a minha vida inteira construída com simplicidade e trabalho. Por quanto tempo eu me enxerguei como eles me viam? Uma velhinha frágil, vivendo da pensão do marido, cujo único propósito era cozinhar para a família aos domingos. Eu me lembrei de tantas vezes em que Cíntia, com a melhor das intenções, dizia: "Mãe,
Descansa um pouco, a senhora fica o dia todo mexendo nessa terra. Lembrei das amigas, sugerindo que eu entrasse num grupo de bingo, para me distrair. Ninguém nunca perguntou sobre a ciência por trás do meu cultivo. Ninguém nunca se interessou em saber os nomes latinos, as particularidades de cada espécie. Para todos, era apenas um passatempo fofo, uma forma de preencher o vazio da viuvez. E eu, para evitar discussões, para manter a harmonia, aceitei o papel que me deram. Sorri, balancei a cabeça e continuei a cuidar do meu jardinzinho. A subestimação deles era confortável. Para eles. Mas para mim, tinha se tornado uma gaiola. E eu só percebi o tamanho dela quando Ricardo sacudiu as grades com sua zombaria. O telefone tocou de novo, me tirando dos meus pensamentos. Era Cíntia. A voz dela estava carregada de culpa. Mãe, tá tudo bem? Eu queria te pedir desculpas por ontem, pelo Ricardo. Ele não fala por mal. O jeito dele é esse, meio sem noção. Eu respirei fundo, olhando pela janela para a saudade do Afonso. Enquanto minha filha tentava justificar o injustificável, eu via 80 mil reais em forma de flor. Está tudo bem, minha filha. Não se preocupe com isso, respondi, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Mas, mãe, eu sei que a senhora ficou chateada. Eu devia ter falado alguma coisa, ela insistiu. A gente conversa outra hora, Cíntia. Agora eu estou um pouco ocupada resolvendo umas coisas do meu negócio, eu disse, saboreando a palavra negócio. Houve um silêncio do outro lado. Negócio? Que negócio, mãe? O das plantas, filha, o das plantas. Eu não dei mais detalhes. Deixei a semente da dúvida plantada no ar. A percepção dela sobre mim estava começando a ser desafiada, e isso era apenas o começo. Desliguei sentindo que, pela primeira vez, eu estava no controle da narrativa da minha própria vida. A imagem da viuvinha inofensiva começava a se rachar, e por baixo dela, uma empresária estava prestes a emergir. Com a avaliação de Hélio confirmada e a conversa com Cíntia encerrada, o plano começou a se formar na minha mente com uma clareza cristalina. A vingança seria um prato que se come frio, como diz o ditado, mas o meu seria servido num vaso de cerâmica, com raízes fortes e flores exuberantes. Eu sabia, com a certeza de quem conhece os ciclos da natureza, que Ricardo viria me procurar. Suas finanças eram como uma planta mal cuidada. Por fora parecia bem, mas as raízes estavam podres. Era uma questão de semanas, talvez dias, e eu estaria pronta. Meu plano não era apenas esfregar o valor das minhas orquídeas na cara dele. Isso seria fácil, mas pouco eficaz. Eu queria mais. Eu queria que ele fosse forçado a reconhecer o meu trabalho, a minha inteligência, a minha utilidade. Eu não lhe daria o dinheiro de presente. Eu lhe ofereceria um empréstimo. Mas não seria um empréstimo da sogra para o genro. Seria uma transação comercial, formal, com contrato e juros. Ele teria que me apresentar um plano de negócios, explicar como usaria o dinheiro e como pretendia pagar. E a reunião para discutir os termos não seria na minha sala de estar, com cafezinho e bolo. Seria na minha estufa, no meu escritório. Ele teria que entrar no meu mundo, no lugar que ele ridicularizou, e me tratar não como Dona Teresa, mas como uma potencial investidora. A humilhação que ele me fez passar seria o colateral do empréstimo. Eu me levantei e fui até a estufa. Peguei um pano e comecei a limpar a minha velha mesa de envasamento, uma bancada de madeira manchada de terra e tempo. Tirei os vasos, os sacos de substrato, as ferramentas. Arrumei tudo com um cuidado metódico. Fui até a cozinha e peguei uma pequena jarra de vidro com água e 2 copos. Coloquei sobre a mesa limpa. Fui até a pequena oficina do Afonso, encontrei uma placa de madeira lisa e com um pincel e um pouco de tinta branca escrevi com a minha melhor caligrafia: Orquídeas Teresa N. Afonso, consultoria e investimentos. Pendurei a placa na entrada da estufa. O palco estava montado. Agora era só esperar o ator principal chegar para o seu papel mais difícil, o de pedir ajuda ao trabalho que ele mesmo chamou de inútil. Os dias que se seguiram foram um exercício de paciência. A paciência de quem semeia e sabe que não adianta apressar a terra. A semente da mudança tinha sido plantada,
E agora eu precisava apenas regar, cuidar e esperar o momento certo da colheita. Minha rotina não mudou drasticamente por fora. Eu continuava acordando cedo, cuidando da casa, cozinhando para mim. Mas por dentro, cada ato tinha um novo propósito. Eu não estava mais apenas passando o tempo. Eu estava me preparando para a batalha. Comecei a tratar minha estufa não como um refúgio, mas como o quartel-general da minha operação. Passei 2 dias inteiros organizando tudo, não com o capricho de uma dona de casa, mas com a lógica de uma administradora. Cataloguei cada muda, atualizei cada ficha no meu caderno com uma caligrafia firme e, com a ajuda de Hélio por telefone, criei uma planilha simples no meu computador antigo. Nela, listei minhas matrizes mais valiosas, com suas fotos, linhagens e os valores de mercado que Hélio tinha me passado. Ver aqueles números, organizados em colunas, preto no branco, era como colocar óculos pela primeira vez e enxergar o mundo com uma nitidez que eu não conhecia. O meu passatempo tinha virado um ativo, e um ativo poderoso. Meu primeiro movimento estratégico foi pequeno, mas calculado. Hélio me pediu algumas mudas de uma variedade mais comum para um estudo na universidade dele. Antigamente, eu teria simplesmente dado de presente, feliz em poder ajudar. Desta vez, fiz diferente. Embalei as mudas com um cuidado profissional, em caixas apropriadas, com etiquetas impressas com o nome Orquídeas Teresa em Afonso. Enviei junto uma nota fiscal de serviço, dessas que a gente compra o bloco na papelaria, com um valor simbólico, apenas para cobrir meus custos. Para fins de organização do laboratório de vocês, escrevi num bilhete. Não era pelo dinheiro, era para oficializar, para criar um rastro de papel que provava que aquilo era uma transação, não um favor. 2 dias depois, um motoboy me entregou um envelope da universidade com um cheque de R$ 200. Eu olhei para aquele cheque por um longo tempo. Era a primeira vez que meu trabalho com orquídeas se materializava num pedaço de papel com o meu nome e um valor monetário. Fui ao banco naquela mesma tarde e abri uma conta jurídica simples, em nome da minha recém-batizada empresa. Depositar aquele cheque, ver o extrato com o saldo de R$ 200, me deu uma satisfação imensa, uma sensação de legitimidade que nenhuma palavra de elogio jamais tinha me dado. Enquanto eu me movia em silêncio, a confusão começava a se instalar do outro lado. Cíntia me ligou no sábado seguinte, a voz cheia de uma preocupação que eu não ouvia há anos. Mãe, o que está acontecendo? Falei com a tia Lourdes e ela me disse que a senhora está vendendo as plantas por uma fortuna. É verdade isso? A fofoca, minha velha conhecida, tinha funcionado mais rápido do que eu esperava. Minha tia Lourdes era a pessoa certa para espalhar qualquer notícia. Bastava contar um segredo a ela e em 24 horas toda a família estaria sabendo. Eu mantive a calma. Fortuna é exagero, minha filha. Mas sim, vendi algumas mudas. Descobri que tenho algumas espécies raras e um pessoal da universidade se interessou. Mas, desde quando a senhora faz isso? Por que nunca contou? A voz dela tinha um tom de quem foi deixada de fora. Quase uma acusação. Acho que nunca pareceu importante. Respondi sem nenhuma ironia. Era só o meu passatempo, lembra? Deixei a frase pairar no ar. Eu podia sentir a confusão dela através da linha. A mãe que ela conhecia, a figura previsível e dócil, estava agindo de uma forma completamente nova. Ela não sabia como reagir. No domingo, eles apareceram para uma visita rápida. Não era o almoço tradicional. Era uma visita de reconhecimento, como se estivessem inspecionando um território desconhecido. Ricardo entrou com um sorriso forçado no rosto, trazendo um bolo de padaria, um gesto que era para ser gentil, mas que soava como uma tentativa de me apaziguar. Ele olhou em volta, procurando algo diferente. Seus olhos pararam na porta da estufa. Eu a tinha deixado entreaberta de propósito. A placa que eu pintei estava bem visível. Orquídeas Teresa em Afonso. Ele leu em voz alta e soltou uma risadinha. Que isso, sogrinha? Virou empresária agora. Aquele era o momento do teste. O Ricardo de 2 semanas atrás teria recebido um sorriso sem graça como resposta. Mas o Ricardo de hoje recebeu apenas meu olhar calmo e uma resposta direta. Estou apenas formalizando o que eu já faço há 30 anos, Ricardo. Quer um café? A falta de reação da minha parte o desarmou.
Ele esperava que eu ficasse sem graça, que eu dissesse que era só uma brincadeira. A minha seriedade o deixou desconfortável. Enquanto eu servia o café na cozinha, ouvi ele falando baixo com a Cíntia na sala. Sua mãe tá esquisita. Que papo é esse de formalizando? Deu a louca nela? A confusão dele era a música mais doce que eu poderia ouvir. Ele não estava mais no controle. O chão sob seus pés, que sempre foi tão firme na minha casa, estava começando a tremer. Eles não demoraram. Durante o café, tentei puxar assuntos sobre o trabalho dele, mas minhas perguntas não eram mais as de uma sogra curiosa, e sim as de alguém que entende de negócios. E a prospecção de novos clientes, como está? Você tem diversificado seus investimentos? Ele me olhou como se eu tivesse começado a falar em outra língua. Respondeu com frases vagas, claramente incomodado. A dinâmica de poder na sala de estar tinha mudado, e ele foi o primeiro a sentir. Nas 2 semanas seguintes, intensifiquei minhas ações. Vendi mais algumas mudas para um colecionador de outra cidade que Hélio me indicou. Fiz questão de usar a minha nova conta bancária para todas as transações. Comecei a estudar sobre o registro de híbridos, um processo burocrático, mas necessário para proteger a saudade do Afonso. Eu estava construindo a minha fortaleza, tijolo por tijolo, documento por documento. E eu sabia que o cerco a Ricardo estava se fechando. Um dia, encontrei por acaso no supermercado uma prima de Cíntia que trabalhava no mesmo prédio que ele. Entre uma conversa sobre o preço do tomate e a qualidade do pão, ela soltou sem querer: "Nossa, Teresa, o Ricardo anda com uma cara. Parece que tá com o mundo nas costas. Outro dia vi ele no telefone, parecia que ia explodir de tão nervoso." Agradeci a informação com um sorriso e um aceno. A notícia era a confirmação que eu esperava. O desespero dele estava se tornando visível. O momento pivotal, o ponto de virada, veio numa terça-feira à noite. O telefone tocou às 9 horas. Era Ricardo. A voz dele era completamente diferente. A arrogância tinha desaparecido, dando lugar a um tom baixo, quase humilde. "Sogra, desculpa a hora. A Cíntia tá botando o Léo pra dormir. Eu queria saber se posso passar aí amanhã para tomar um café com a senhora. Preciso conversar." Meu coração deu um pulo, mas minha voz saiu firme como a de uma rocha. "Claro, Ricardo, mas amanhã o dia todo eu estarei ocupada com o replantio das catleias. É um trabalho delicado. Eu tenho um horário livre na quinta-feira, às 10 da manhã. Podemos nos falar nesse horário?" O silêncio do outro lado foi longo. Eu podia ouvir o som da sua respiração, o cálculo mental que ele estava fazendo. Ele, o grande executivo, sendo agendado pela sogra que cuidava de plantinhas. "Quinta, às 10? Ele repetiu incrédulo. "É só um café, sogra." "Eu sei, meu filho", respondi, com a voz mais polida que consegui. "Mas tem sido corrido por aqui, e eu preciso de organização. Quinta, às 10. Funciona para você?" Derrotado, ele concordou. "Funciona. Até lá, então." Desliguei o telefone e respirei fundo. Era isso. A isca tinha sido mordida. Ele não viria mais para a casa da sogrinha boazinha. Ele viria para uma reunião com a dona Teresa, proprietária da Orquídeas Teresa em Afonso. A manhã de quinta-feira chegou com um sol brilhante, como se a natureza estivesse aprovando o meu plano. Eu não me vesti com meu avental de jardinagem, nem com meu vestido florido de ficar em casa. Escolhi uma calça de linho escura, uma blusa de seda branca que eu guardava para ocasiões especiais e prendi o cabelo num coque elegante. Eu não estava me fantasiando. Eu estava vestindo a versão de mim mesma que sempre esteve ali, mas que ninguém nunca se deu ao trabalho de enxergar. Às 9h50, eu já estava na estufa. A mesa de madeira estava impecável. Sobre ela, a jarra com água, 2 copos e uma pasta de papelão. Dentro da pasta estavam a cópia do e-mail de Hélio com a avaliação da saudade do Afonso, o extrato da minha nova conta bancária e o modelo de contrato de empréstimo que eu tinha impresso. Eu não sabia se usaria tudo aquilo, mas a preparação me dava força. Um exército não vai para a guerra sem munição. Exatamente às 10 horas, ouvi o som do carro dele estacionando. Olhei através dos vãos da estufa e o vi descer do carro. Ele ajeitou a camisa, passou a mão no cabelo. Parecia nervoso. Ele caminhou lentamente pela lateral da casa, olhando para as minhas roseiras como se nunca as tivesse visto. Então,
Ele parou. Parou em frente à porta da estufa, onde a minha placa estava pendurada. Ele ficou ali, parado por um instante, a mão no bolso, o rosto uma mistura de pressa e estranheza diante daquela placa. Eu ajeitei os papéis sobre a mesa e esperei, em silêncio. A reunião estava prestes a começar. Ele empurrou a porta da estufa devagar, como se entrasse num lugar sagrado ou perigoso, e o ar úmido e perfumado pareceu envolvê-lo, pegando-o de surpresa. Ricardo, com sua camisa de linho bem passada e seu relógio caro, parecia um animal exótico e deslocado naquele meu universo de terra, folhas e raízes. Seus sapatos italianos pisaram com hesitação no chão de cimento batido. Ele olhou para mim, sentada à mesa, e depois para a cadeira vazia à sua frente. Um sorriso nervoso e sem graça tentou se formar em seus lábios. Sogrinha, mas que chiqueza! Até escritório a senhora montou, ele disse, a voz tentando soar brincalhona, mas saindo abafada pela tensão. Eu não sorri de volta, apenas indiquei a cadeira com um gesto de cabeça. Sente-se, Ricardo. Obrigada por ter vindo. A formalidade da minha recepção o desequilibrou ainda mais. Ele se sentou, colocando a pasta de couro sobre a mesa e olhando em volta, para as prateleiras cheias de orquídeas, como se as visse pela primeira vez. Ele estava enfrentando a primeira consequência concreta de seus atos. Estava sendo tratado como um estranho no lugar onde sempre se sentiu o rei. Então, ele começou, juntando as mãos sobre a mesa. A senhora me parece ótima. Fico feliz. Era a conversa fiada de quem está adiando o inevitável. Eu decidi cortar o caminho. Ricardo, você me disse ao telefone que precisava conversar. Imagino que não seja sobre a minha saúde. Sou todo ouvidos. Minha tranquilidade era uma parede contra a qual a ansiedade dele batia e voltava. Ele engoliu em seco. Aquele homem, que comandava reuniões e humilhava a sogra com a mesma facilidade, agora suava frio para me pedir ajuda. É que, bem, as coisas na empresa estão um pouco apertadas, ele começou, a voz baixa. Um cliente grande atrasou um pagamento importante e isso bagunçou todo o meu fluxo de caixa. Coisa de negócio, a senhora sabe como é. Eu apenas o observei em silêncio, deixando que ele se enrolasse em suas próprias meias-verdades. Eu sabia, pela minha prima, que o problema dele não era um cliente atrasado, mas uma série de investimentos ruins e um padrão de vida que ele não podia sustentar. É uma situação temporária, claro, ele apressou-se em dizer. Mas eu precisava de uma ajuda, um empurrãozinho para não entrar no cheque especial do banco que cobra juros absurdos. Pensei na senhora. Família é para essas coisas, né? Finalmente, ele chegou ao ponto. Eu preciso de 20 mil reais, sogrinha. É coisa rápida. Em 3, no máximo 4 meses, eu devolvo tudo, com uma correção, claro, para não perder para a inflação. Ele terminou a frase e me olhou com a expressão de um menino pidão, a mesma que ele provavelmente usava com os pais quando era jovem. Era a sua cartada final. A pena, a união familiar, a promessa vaga. Ele esperava que eu suspirasse, que eu dissesse, claro, meu filho, que eu perguntasse em qual conta deveria depositar o dinheiro das minhas economias. Mas o que ele encontrou foi o meu silêncio e um olhar sereno. Começaram aí as suas tentativas frustradas de reverter a situação, de me puxar de volta para o papel de sogrinha que ele conhecia. A senhora sempre foi um anjo na nossa vida, ele tentou, forçando um sorriso. A pessoa mais generosa que eu conheço. Isso é para garantir a tranquilidade da Cíntia, do Léo. Ele jogou a isca emocional, a mais antiga de todas. Eu não mordi. Em vez disso, deslizei a minha mão sobre a pasta de papelão que estava na mesa. O futuro da minha filha e do meu neto é a coisa mais importante do mundo para mim, Ricardo. E é exatamente por isso que qualquer tipo de ajuda financeira, especialmente num valor tão significativo, precisa ser tratado com toda a seriedade e segurança. Ele percebeu que o apelo à emoção não funcionou e tentou a tática da intimidação sutil, disfarçada de brincadeira. Ah, sogra, pra que essa formalidade toda? Somos família. Parece até que tô falando com o gerente do banco. Ele riu, mas o riso não tinha alegria. A gente resolve isso com um aperto de mão. Um aperto de mão é um gesto de confiança, respondi com a voz mansa, mas firme. E confiança, meu caro, é como uma orquídea rara.
Leva anos para cultivar, mas pode ser destruída num segundo de descuido. A menção às orquídeas o fez vacilar. Eu abri a pasta. Eu concordo que precisamos resolver, e é por isso que preparei uma proposta para você. Foi nesse momento que a revelação do meu poder começou. A verdadeira face do meu hobby estava prestes a ser exposta à luz do sol. Proposta? Ele perguntou, a testa franzida em completa confusão. Sim, eu andei pensando muito na minha vida financeira. A gente chega a uma certa idade e precisa ter as coisas bem organizadas. Eu tirei o primeiro papel da pasta. Eu posso considerar o seu pedido, mas não como um favor pessoal da sua sogra. A Orquídeas Teresa em Afonso pode lhe oferecer um empréstimo. Ele olhou para mim, depois para a placa na porta, e uma gargalhada incrédula escapou dele. Sogrinha, com todo o respeito, que empresa? Isso aqui é o seu jardim. A senhora está brincando comigo? A arrogância estava de volta, como um último suspiro de defesa. Não, Ricardo, eu nunca falei tão sério na minha vida, eu disse, e minha voz não vacilou. Peguei a segunda folha da pasta e a deslizei pela mesa até ele. Era a cópia colorida e em alta resolução do e-mail que Hélio tinha me enviado. Sua foto, seu título de doutor em botânica pela universidade e o texto claro, em português e inglês, detalhando a avaliação de mercado. Isso é um passatempo que, segundo avaliadores profissionais, possui ativos de valor considerável. Por favor, leia. Ele pegou o papel com desdém, mas seus olhos começaram a percorrer o texto. Vi o momento exato em que ele encontrou o número. Seus olhos se arregalaram. Ele releu a frase, depois de novo, como se as palavras não fizessem sentido. 80.000 reais? Ele sussurrou, a voz falhando. Isso é por uma única flor? É por uma única planta, Ricardo, corrigi. Um híbrido que eu mesma desenvolvi ao longo de 7 anos. O nome dela é Saudade do Afonso. Ele levantou os olhos do papel e olhou para a prateleira onde a orquídea estava, majestosa em sua floração escura. O olhar dele não era mais de quem via uma planta, mas de quem via um carro de luxo. O choque dele era palpável, uma energia que mudou a atmosfera da estufa. Ele estava pálido, a boca ligeiramente aberta. O mundo dele, onde ele era o homem de negócios e eu era a velhinha das plantas, tinha virado de cabeça para baixo. Mas eu ainda não tinha terminado. Puxei a terceira folha da pasta. E como toda empresa, a minha também tem um fluxo de caixa. Coloquei sobre a mesa o extrato da minha conta jurídica. Os depósitos das minhas últimas vendas estavam ali, destacados com caneta marca-texto. Valores pequenos perto da avaliação da orquídea, mas eram a prova irrefutável de que meu negócio era real, que gerava renda. O dinheiro que eu posso te emprestar virá daqui, Ricardo, do lucro do meu trabalho, o mesmo trabalho que algumas semanas atrás você gentilmente chamou de inútil. A palavra final caiu na mesa como uma pedra. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que já experimentei. O único som era o zumbido de uma abelha solitária perto das flores. A reação dele foi como ver um prédio desmoronando em câmera lenta. O descrédito inicial deu lugar a uma onda de vergonha que avermelhou seu pescoço. Ele abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. Eu não sabia, ele murmurou. Claro que não sabia, respondi sem agressividade, apenas constatando um fato. Você nunca perguntou. Você olhou, mas nunca enxergou. Ele passou as mãos pelo rosto. Um homem completamente desarmado. A arrogância, a pose, o deboche, tudo se desfez, revelando o homem inseguro e desesperado que havia por baixo. Ele olhou em volta da estufa novamente. Agora, cada vaso, cada folha, cada flor parecia ter um cifrão invisível pendurado. Ele não estava mais no quintal da sogra. Estava na sala de reuniões de uma mulher que valia, em ativos biológicos, muito mais do que a empresa dele jamais valeu. Após o que pareceu uma eternidade, eu quebrei o silêncio, estabelecendo as novas e inegociáveis dinâmicas do nosso poder. Minha voz era calma, a de uma mulher de negócios fechando um acordo. Então, Ricardo, a proposta da minha empresa está na mesa. Os 20.000 reais que você precisa com um contrato devidamente assinado. Os juros serão de 2% ao mês, um pouco abaixo do que meu gerente de banco sugeriu para investimentos de risco.
A palavra risco foi uma pequena alfinetada, e eu vi que ele assentiu. O pagamento será em 24 parcelas, com a primeira vencendo em 30 dias. Isso lhe dá fôlego para se reorganizar. Ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam perdidos. Ele não tinha mais argumentos, não tinha mais poder de barganha. Era um náufrago se agarrando a um bote salva-vidas, e eu era a capitã do navio. Ele podia aceitar minhas regras ou se afogar. Você aceita os termos? Perguntei. A pergunta não era um convite para negociar. Era um ultimato. Ele respirou fundo, o último resquício de orgulho se esvaindo com o ar. Seus ombros caíram. Eu aceito, disse ele, a voz quase inaudível. Eu peguei a última folha da pasta, o contrato de empréstimo que eu havia preparado e a caneta. Empurrei ambos suavemente pela mesa até ele. O triunfo que senti não era de alegria barulhenta, mas uma satisfação serena e profunda. Era a sensação de ter recuperado algo que me pertencia. O respeito. Ótimo, eu disse. Pode ler com atenção. O primeiro passo para uma boa parceria de negócios é a transparência. Ricardo assinou o contrato com a mão trêmula. A caneta, que em suas mãos sempre pareceu uma ferramenta de poder, naquele momento parecia pesada demais. Cada letra do seu nome, desenhada no papel sobre a minha mesa de envasamento, era a caligrafia da sua rendição. Ele não me olhou nos olhos ao me devolver o documento. Apenas o empurrou pela mesa, junto com a caneta. O silêncio na estufa era quebrado apenas pelo som distante de um cortador de grama na vizinhança. Eu peguei o contrato, conferi a assinatura e o guardei de volta na minha pasta. Eu farei a transferência para a sua conta ainda hoje, eu disse, com a mesma voz calma e profissional que usaria com qualquer cliente. Você receberá o comprovante por e-mail, junto com uma cópia digitalizada deste contrato e o boleto da primeira parcela. Tudo para a nossa organização. Ele apenas balançou a cabeça em concordância, os olhos fixos num ponto qualquer do chão de cimento. A nova realidade tinha se estabelecido, não com um estrondo, mas com o clique suave da minha pasta se fechando. A sogra boazinha, a fornecedora de almoços de domingo e de empréstimos informais, tinha sido substituída por uma credora. E ele, o genro arrogante e superior, agora era oficialmente meu devedor. Ele se levantou para ir embora, o corpo curvado, como se carregasse um peso invisível. Na porta da estufa, ele parou e se virou para mim. Pela primeira vez naquele dia, ele me olhou diretamente nos olhos. A vergonha ainda estava lá, mas havia algo mais. Uma faísca de curiosidade, talvez até de respeito. Por quê? Ele perguntou, a voz baixa. Por que a senhora nunca disse nada sobre tudo isso? Eu me levantei e caminhei até a minha saudade do Afonso, tocando suavemente em uma de suas pétalas aveludadas. Porque o valor das coisas, Ricardo, não está no preço que os outros pagam por elas, mas no trabalho que a gente dedica a elas. Eu nunca precisei que ninguém validasse o meu trabalho, mas eu exijo que o respeitem. Ele ficou ali, processando minhas palavras. Eu sabia que aquela era a verdadeira lição. Não era sobre o dinheiro, sobre os 80 mil reais. Era sobre o valor intrínseco do tempo, da dedicação, da paixão que a gente deposita naquilo que ama. Obrigado, Dona Teresa, ele disse. E pela primeira vez, o Dona Teresa não soou como um título formal, mas como um sinal de deferência. Ele se foi, e eu fiquei sozinha na minha estufa, no meu centro de poder, sentindo o cheiro de terra molhada e de vitória. A notícia, como era de se esperar, correu pela família como fogo em capim seco. Eu não precisei dizer uma palavra. O comportamento de Ricardo disse tudo. No almoço de domingo seguinte, que eu fiz questão de organizar como se nada tivesse acontecido, a atmosfera era completamente diferente. Ricardo chegou em silêncio, trouxe uma orquídea de presente para mim, uma phalaenopsis branca, simples, comprada no supermercado. Mas o gesto era gigantesco. Ele a entregou para mim e disse na frente de todos: Eu não entendo nada disso, mas comecei a ler a respeito. É fascinante. O queixo da minha cunhada quase caiu no chão. Durante o almoço, ele não fez nenhuma piada, nenhuma alfinetada. Em vez disso, ele me fez perguntas. Perguntou sobre o tempo de floração, sobre a diferença de substratos, sobre a origem dos nomes latinos. Ele estava aprendendo.
A lição dele não foi apenas financeira, foi uma lição de humildade. Ele estava sendo forçado a enxergar valor num universo que ele sempre desprezou, e ao fazer isso, estava sendo forçado a me enxergar de uma forma nova. Cíntia, minha filha, me observava do outro lado da mesa. Havia um brilho de admiração em seus olhos que eu não via desde que ela era uma menina. Ela percebeu que a mãe que ela tentava proteger era, na verdade, a mulher mais forte da família. O impacto da minha atitude se espalhou para além das paredes da minha casa. Minhas amigas, as mesmas que me sugeriam o bingo para passar o tempo, começaram a me procurar com outro tipo de interesse. Uma delas, a Marlene, que sempre foi uma costureira de mão cheia, mas que só fazia bainhas para a família, me confessou que sonhava em criar sua própria marca de roupas infantis. Outra, a Dirce, que fazia os melhores salgadinhos da cidade, mas só para as festas dos netos, começou a perguntar como eu tinha aberto a minha empresa. Eu me tornei, sem querer, uma fonte de inspiração. Mostrei a elas que a nossa idade, a nossa condição de viúvas ou aposentadas, não era um fim de linha, mas uma oportunidade de transformar décadas de habilidade e conhecimento em algo novo. Começamos a nos reunir uma vez por semana, não para fofocar, mas para planejar. Eu, com a minha experiência recém-descoberta em formalizar um negócio. Marlene, com seus desenhos de vestidos, Dirce, com suas receitas secretas. Criamos um pequeno grupo de apoio, uma incubadora de talentos da terceira idade. O que Ricardo tentou ridicularizar como um passatempo inútil se transformou num movimento. Estávamos mostrando à cidade que a sabedoria adquirida com a idade não era algo para ser guardado num porta-retratos na estante, mas uma força econômica e criativa poderosa. Os meses se passaram. Ricardo pagou cada uma das parcelas do empréstimo pontualmente. Todo mês, o boleto chegava em seu e-mail, e todo mês, o dinheiro entrava na conta da Orquídeas Teresa em Afonso. Ele nunca mais me pediu dinheiro emprestado. Em vez disso, começou a me pedir conselhos. Mostrava-me suas planilhas, pedia minha opinião sobre um novo investimento. Ele não me via mais como uma fonte de recursos, mas como uma mentora. Numa tarde, ele me ligou, animado. Sogra, fechei um contrato incrível. Aquele cliente que estava me enrolando finalmente pagou, e com o dinheiro que a senhora me emprestou, eu consegui colocar a casa em ordem e investir numa nova plataforma. A empresa saiu do vermelho. A alegria na voz dele era genuína. Eu não teria conseguido sem a senhora, e não estou falando do dinheiro. A senhora me ensinou a ter disciplina, a respeitar cada centavo. Aquela foi a minha maior recompensa. Eu não tinha apenas salvado meu genro da falência. Eu o tinha transformado num homem de negócios melhor, num homem melhor. Olhando para trás, para a minha jornada, eu vejo tudo com uma clareza impressionante. A humilhação que senti naquele almoço de domingo não foi uma maldição, foi uma bênção. Foi o chacoalhão que eu precisava para acordar de uma longa sonolência. Por anos, eu me escondi atrás das minhas plantas, usando-as como um escudo contra o mundo, contra a solidão da viuvez. Eu me contentei com o papel coadjuvante que a vida parecia ter me designado. A zombaria de Ricardo, por mais dolorosa que tenha sido, me forçou a sair de trás das folhas e a mostrar as minhas flores, a minha força. Eu descobri que dentro de mim não morava apenas uma jardineira, mas uma estrategista, uma empresária, uma líder. A sabedoria que eu adquiri com a idade não estava apenas em saber a hora certa de regar uma orquídea, mas também em saber a hora certa de agir, de falar e, principalmente, de calar e deixar que as minhas ações falassem por mim. Hoje, a minha estufa não é apenas o meu refúgio, é o coração pulsante de um pequeno império. A saudade do Afonso foi oficialmente registrada e suas primeiras mudas, cultivadas em laboratório, já foram vendidas para colecionadores de 3 continentes diferentes. O dinheiro que ganho não é para ostentar, mas para me dar segurança, liberdade e, acima de tudo, a capacidade de continuar investindo nos sonhos de outras mulheres como eu. Meu legado não será medido em reais ou em número de orquídeas raras. Meu legado é a dignidade que eu reconquistei, não só para mim, mas para todas as donas Teresas que são diariamente subestimadas. É a prova de que nunca é tarde para florescer
e que, às vezes, as raízes mais fortes são aquelas que ninguém vê, crescendo em silêncio, esperando pacientemente pelo momento certo de sustentar a flor mais espetacular de todas. O futuro? O futuro é um jardim de possibilidades infinitas, e eu, com meu regador numa mão e meu caderno de anotações na outra, estou pronta para cultivar cada uma delas.